Eu construí uma casa no fundo da casa da minha mãe e eu precisei fazer uma viagem e quando eu voltei, a minha irmã estava morando lá. Eu sou casada fazem 6 anos e eu com meu marido, graças a Deus, a gente conseguiu comprar uma casa financiada, né? Mas ficaria apertado pagar as parcelas, porque ainda não tinha como morar na casa e ainda pagar um aluguel. Então foi aí que eu decidi construir no terreno atrás da casa da minha mãe, que tinha espaço, e ela concordou. E daí nessa conversa ela falou que ela já tinha intenção de montar cômodos no fundo por conta de quando receber visita e tal, mas que se eu e meu marido a gente quisesse, a gente podia construir e morar lá. Conversei com meu marido, ele super topou. Era ali uma oportunidade que a gente tinha, né? Aí eu precisei fazer um empréstimo para construir lá. Porque todo o dinheiro que eu e meu marido tinha guardado, a gente já tinha dado de entrada na casa. Então fui lá, fiz um empréstimo e construí um terreno atrás da casa da minha mãe. Uma casa, né, no terreno da minha mãe. Não construí um terreno. E aí tudo ficou pronto, eu fui lá, limpei tudo, deixei tudo um brinco, porque eu já queria me mudar no final de semana. E eu ia me mudar no sábado de manhã. Só que na quinta-feira, infelizmente, a gente recebeu uma ligação que o padrinho do meu marido tinha falecido. Eu construí uma casa no terreno, no fundo da casa da minha mãe, e quando eu voltei para morar lá, a minha irmã estava morando lá. Como eu havia dizendo, eu ia me mudar no sábado, só que na quinta a gente recebeu uma ligação que o padrinho do meu marido tinha falecido. Só que esse padrinho não morava na nossa cidade, então o velório foi em outra cidade e a gente teve que viajar para ir no velório. Aí, como eu não ia conseguir me mudar, eu conversei com a minha mãe, expliquei a situação, que eu ia ter que viajar, porque o padrinho do meu marido tinha falecido e meu marido era assim apaixonado por esse padrinho, então não tinha como a gente não ir. E daí eu combinei com a minha mãe que a gente ia se mudar no próximo final de semana. Tudo certo. Viajamos, fomos para a cidade onde era o velório do padrinho do meu marido. E daí a gente ficou mais um tempo ali para dar apoio para a madrinha, né, do meu marido, que ela tinha perdido o esposo e a gente ficou lá com ela. E no domingo à noite a gente já voltou embora. Na segunda-feira eu fui trabalhar normalmente, não poderia ficar mais lá com a madrinha do meu esposo por conta do meu trabalho. Fui trabalhar e daí quando eu saí do meu trabalho eu decidi dar uma passada lá para ver como estavam as coisas no terreno, né, na casa que eu tinha construído. E quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, eu não tive uma notícia nada agradável. Eu construí uma casa no fundo da casa da minha mãe. Tinha um terreno vazio lá, eu construí uma casa lá. E quando eu cheguei de viagem, a minha irmã estava morando lá. E era a minha irmã caçula, que só fazia cagada na vida. E ela estava morando na minha casa com o dinheiro que eu construí, né? Com o dinheiro que eu tinha emprestado para construir. E essa minha irmã era caçula e ela morava com a minha mãe. Só que as amigas dela começaram a ir morar sozinha e ela, bem mimadinha que era, colocou na cabeça dela que ela precisava morar sozinha. Não é um problema a pessoa querer morar sozinha, mas então vai lá, trabalha e conquista. E antes disso, a minha mãe tinha alugado uma casa para ela, porque ela era mimada, minha mãe fazia tudo o que ela queria e atrasou todos os aluguéis, porque minha irmã queria morar sozinha, ela queria as vantagens de morar sozinha, mas ela não tinha nenhum trabalho para se bancar. E quando ela viu a casa que eu construí, deixei tudo limpinha, deixei arrumadinha, com os móveis, tudo, ela decidiu morar lá. E a minha mãe, claro que deixou, porque a princesinha da filha dela não podia escutar o não. Quando eu vi aquilo, gente, mas eu surtei. Porque já tinha acontecido várias ocasiões onde eu tinha razão e minha mãe... Porque eu sei discernir quando eu tô errada, quando eu tô certa, e minha mãe ficou do lado dela. Então, era tipo um copo de água que tava pra transbordar e transbordou. Eu construí uma casa no fundo da casa da minha mãe e quando eu cheguei lá, a minha irmã tava morando lá. Parte 4 e final. E quando eu vi aquela situação, eu surtei, porque minha mãe sempre passou a mão na cabeça dela e eu sempre não tinha voz naquela família. Eu sei que eu tava com o sangue tão aqui que eu fui lá e tirei a minha irmã daquela casa nos tapa. Aí quando eu fiz isso, de tirar a minha irmã de lá né? A minha mãe veio e bateu em mim. Afinal, minha irmã estava certíssima.
em estar se apropriando da casa que eu construí. E minha mãe ainda completou dizendo que naquele momento a minha irmã estava precisando muito mais da casa do que eu, sendo que eu não tinha onde morar até a minha casa ficar pronta. E sendo que eu fiz o empréstimo para construir aquela casa. Aí eu perguntei pra minha mãe se ela tinha noção do que ela estava fazendo, do quão injusta ela estava sendo. Ela pegou, me expulsou da casa dela e falou que ela ia pagar centavo por centavo do que eu tinha investido para construir aquela casa. Conclusão disso, a minha irmã tá morando lá, a minha mãe não me pagou R$ 1 até agora. E isso tá influenciando até no meu casamento, porque o meu marido ele queria resolver. Só que eu falei pra ele que com a minha família eu me resolvia. Só que eu não tô conseguindo resolver nada, porque minha mãe não me pagou R$ 1 até agora.